Olá, internautas do Grupo Liberal, eu sou o repórter Dilson Pimentel, aqui do jornal O Liberal, e hoje nós vamos conversar com o delegado Armando Mourão. O delegado Mourão é muito conhecido na Polícia Civil do Estado do Pará e depois de 56 anos em atividade, o delegado se aposentou. Então nós vamos conversar agora com o delegado, vamos falar um pouco sobre sua trajetória profissional. E, delegado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, o prazer é todo nosso. Delegado, antes de falar um pouco sobre a sua trajetória, o senhor está reunindo material para poder se inscrever no Guinness Book, no livro dos recordes. Isso. Por quê? Eu entendo que seria uma forma de reconhecimento universal por uma pessoa que dedicou 54 anos de sua vida acadêmica policial, sem faltas, sem máculas, sem punições, e como está comprovado que até a época da nossa aposentadoria eu era o policial civil mais antigo em atividade, entendi ser possível esse pleito e estou reunindo material, estou reunindo documentos, estou inclusive elaborando as nossas memórias de trabalho para que possa subsidiar esse pedido e norteá-lo com a materialidade necessária. O senhor se aposentou em outubro de 2024. Queria que você falasse um pouco sobre isso. No dia 7 de outubro de 2024, no dia em que eu completei 75 anos de idade. Como é que foi esse processo de aposentadoria depois de mais de 50 anos dedicados à Polícia Civil? É claro que você sente, porque primeiro aquela rotina que você tinha vai ser quebrada. E eu não tinha ainda meios de permanecer em casa. Então, a partir da aposentadoria, a partir da desvinculação com o Estado, desvinculação no serviço ativo, eu parti para tentar uma nova conquista e hoje tenho uma nova ocupação com a qual eu supro o tempo que faltou com a aposentadoria. O senhor começou sua carreira no dia 7 de novembro de 1968 e tem uma particularidade. O senhor passou por todas as etapas da Polícia Civil. Eu queria que o senhor nos falasse um pouco sobre isso. Quando eu entrei na polícia, eu fui designado para trabalhar na condição de agente policial. Era uma atividade que você não tinha nenhuma estabilidade, você poderia a qualquer momento ser dispensado. E dentro desse patamar de agente policial, a minha primeira lotação foi na zona do Meretrício. E na zona do Meretrício, na época, era uma situação conturbada. Eu me envolvi num problema muito sério lá, inclusive. E para que esse problema não gerasse qualquer tipo de represália, o delegado-geral na época, que era o chefe de polícia, o delegado Luiz Augusto da Costa Paz, me tirou da delegacia de costumes e me encaminhou para a delegacia de homicídios, onde lá eu tive a grata satisfação de conhecer o delegado Nelson do Carmo Figueiredo, o subdelegado Lourival Braga Justino e o investigador Manuel Ivanovic dos Santos. Com eles, eu digo nós porque era eu e o Batista, aprendemos a estrutura da investigação, porque para nós eram despachados alguns crimes, e naquela época um crime de homicídio ele tinha a sua repercussão, diferentemente de hoje, que é um ato rotineiro, mas naquela época aconteciam crimes que mexiam com a sociedade paraense e exigindo uma imediata elucidação, seguido da prisão, para que se oportunizasse a punição dos culpados.
E essa tarefa nós desempenhamos muito bem, graças a Deus. Foram vários crimes de alta repercussão. Eu, inclusive, cito alguns deles na nossa memória, porque foram vários. Até que em 1974, o governo do Estado assinou com o concurso público para comissário de polícia. E eu, entre outros, Rafael, Clóvis, Carmo e tantos outros, nos submetemos a essa prova que aconteceu no Colégio Augusto Meira. E, com a aprovação, nós fomos investidos na condição de comissário de polícia. E a minha primeira lotação foi na unidade do Telégrafo, que eu, até hoje, sinto o reconhecimento daqueles moradores antigos que ainda hoje moram no bairro do Telégrafo. O senhor teve uma carreira muito longa na Polícia Civil, no entanto, nunca teve nenhuma punição. A que o senhor atribui isso? Olha, eu aprendi com quem sabia ensinar, tanto no aspecto policial como no aspecto jornalístico. Eu aprendi com profissionais. E esse ensinamento serviu de berço para mim. E, além de ter servido de berço, ele serviu para que eu pudesse fazer novas memórias, convencer policiais de que o caminho certo era o caminho da retidão, o caminho da honestidade, o caminho da lealdade, porque a nossa responsabilidade estavam depositadas vidas e patrimônio. Então nós tínhamos que, no mínimo, ser uma pessoa séria. Foi o que eu assimilei e é o que eu fiz até hoje. O senhor participou de muitas investigações marcantes aqui no Pará, entre as quais o crime da mala, o monstro do Morumbi. Eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre essas investigações. Olha, o monstro do Morumbi foi um fato atípico, foi um fato que mexeu com a cultura policial brasileira. Ele havia cometido vários crimes em São Paulo, fugiu para Belém. Aqui cometeu 3, e quando ele foi para cometer o 4º crime, ele percebeu que ele estava apaixonado pela vítima. E foi por intermédio dessa vítima que nós tivemos a oportunidade de identificá-lo, porque era uma pessoa que se vestia da cabeça aos pés. Então você não sabia, não conhecia marcas, cicatrizes. Na época a tatuagem era coisa rara, porque ele era um cara que se vestia da cabeça aos pés. Então nós dependíamos fundamentalmente da indicação dela para que pudéssemos chegar até ele, e foi dessa forma, convencendo da necessidade e ela entendendo o risco que aquele homem representava em liberdade. Como ela tinha uma relação de namoro, ela descobriu aonde ele morava e passou as informações para nós. E ao amanhecer de uma quarta-feira, tanto eu quanto o Batista fomos nesse quarto, lá na Vila Almeida, no bairro dos Jurunas. E, em princípio, uma certa frustração, porque quando nós entramos não via ninguém, não tinha ninguém. Mas aí a nossa argúcia fez com que nós levantássemos a cama, e lá ele estava, completamente nu, dormindo debaixo da cama. E foi nessas condições que nós demos voz de prisão para ele. Foi nessas condições que ele se identificou como José Paz Bezerra, se reportando sobre os crimes lá de São Paulo, se reportando sobre os crimes acontecidos nas matas que hoje é a Cidade Nova. Ele confessou todos os crimes, não demonstrou arrependimento? Não, mas a gente percebia claramente um desequilíbrio emocional muito grande. Tanto é que a condenação dele foi em forma de medida de segurança. Cumpriu uma parte aqui, foi levado para São Paulo, porque tinha contas a ajustar com a Justiça de São Paulo, e nessas condições saiu de lá para morrer. Foi um fato muito, muito comentado, foi um fato que envolveu inclusive a jornalista Ilane Casoy, que veio de São Paulo para cá.
enaltecer o nosso feito. Ela é especialista em investigar, em escrever sobre serial killer, né? Matador em série. A especialidade dela. E ela fez um trabalho brilhante, fez uma reportagem extremamente expressiva e encaminhou para nós o material reportagem. E depois nós tivemos também a prisão do monstro de Igarapé do Burrinho, a prisão do monstro da mala, que matou a filha de 3 anos e botou na mala do ônibus e despachou para Marabá, onde o corpo foi encontrado. Tivemos o crime da Cigeral, onde o Secundino Portela foi morto, colocado dentro da mala do carro, abandonado na 9 de janeiro. Tivemos o crime da Casa Navio. Tivemos o crime da pensão da Sandra na Travessa da Vileta. Fatos que mexiam com a opinião pública em razão de que o fato era novo. Diferentemente de hoje, que é corriqueiro você assaltar, matar, é praticamente o dia a dia. Mas naquele tempo não. E naquele tempo havia o critério da investigação. Era a meta prioritária nossa desvendar, prender e apresentar os criminosos para que a justiça pudesse aplicar a sanção penal correspondente. O delegado só citou o crime da mala, que é um crime muito presente no imaginário da população paraense, até porque o túmulo da criança está no cemitério aqui de Belém e é muito visitado em determinadas épocas do ano. O túmulo dela é no cemitério da Marambaia. Diane Ellen é o nome dela, e ela recebe muitas graças. Aliás, ela recebe o reconhecimento por muitas graças que alcançadas teria operado, né? Ela, se você for no dia de finados, você vai ver uma situação quase que incontrolável. Já houve a necessidade até dos bombeiros se manifestarem em razão de tantas velas de pessoas gratas com o que entende como graça operada por ela. Delegada, a partir de que momento o senhor teve a certeza de que, de fato, o senhor queria ser um delegado da Polícia Civil? Qual foi o fato que falou assim, não, eu estou no caminho certo? A polícia sempre esteve no meu sangue. E quando eu cheguei em casa, admitido na polícia, na condição de agente, a minha mãe só não teve um ataque porque Deus não permitiu. Nem ela acreditava, né? Até que, com o passar do tempo, ela vendo o nosso desempenho, ela passou a ser, eu não digo uma fã, mas uma admiradora do nosso trabalho, uma incentivadora. E acho que não foi à toa que a minha mãe viveu 101 anos de idade, né? Sua mãe é sua grande inspiração, Deus sua grande livre. Referência na vida, né? Deus o livre. Ela, abaixo de Deus, foi tudo na minha vida. Apanhei muito. Ali sabia corrigir um filho. E hoje, no limiar de 76 anos de idade, eu agradeço cada uma surra que eu levei, porque todas elas tinham uma virtude, tinham uma direção. Corrigir para não repetir o erro. Delegado, o senhor é um policial que sempre teve uma fama de ser um policial muito correto, muito austero, um semblante muito sério, mas o senhor também sempre foi um homem muito justo, que sempre teve esse equilíbrio na condução das investigações. Meu amigo, uma pessoa quando chega numa delegacia, ela, dependendo do fato, ela chega fragilizada. Ela chega ali na esperança de que a polícia vai resolver o problema. Então, se você, nessas condições, chega numa delegacia e é maltratada, é ignorada, é claro que é um ponto negativo. Eu sempre me coloquei no lugar da vítima. Sempre coloquei a minha mãe no lugar da vítima, no caso de precisar de um favor, de alguma coisa. Então, eu trabalhava com a dureza necessária. Eu transmitia isso para quem trabalhava comigo. Eu acho que a gente, quando ganha um salário mensal, se aquele não é suficiente, você vai procurar outra atividade.
Então, corrupção na polícia é o que vive o país hoje. Você liga a televisão, liga o rádio, é só escândalo, só... Por quê? Porque não foi coibida, não está sendo coibido. Aqui nós tínhamos... Eu conheci um juiz aqui, um promotor. O juiz, doutor... Não tinha outra hora para fugir o nome dele agora. Arthur de Carvalho Cruz e o promotor Jaime Nunes Lamarão. Acho que nunca mais o Poder Judiciário vai encontrar. Até porque o sistema hoje não permite, né? O sistema hoje é muito benevolente. Mas o doutor Arthur de Carvalho, a vagabundagem tinha pavor quando os processos caíam na quinta vara dele, porque sabiam qual era o destino. Então eu encontrei essa facilidade durante nosso tempo de investigação, de prisão. Nós tivemos o confronto com o Bando da Veraneio. Nós tivemos situações extremamente graves aí. E nesse aspecto eu agradeço muito ao Poder Judiciário, que sempre procurou apoiar as nossas ações. O senhor trabalhou numa época em que a Polícia Civil dispunha de poucos recursos, o senhor trabalhou numa época com mais recursos, com mais tecnologia. Era mais difícil ser policial naquela época ou hoje que com rede social você pode a qualquer momento cometer um erro que inviabiliza a sua carreira e a trajetória da própria vítima? No tempo passado, a nossa forma de trabalhar, ela suscitou um apoio muito grande da comunidade. A comunidade tinha, naquela época, a certeza de que a denúncia seria acatada. Hoje você tem muitas dificuldades, né? No passado, os prazos prescricionais eram absolutamente respeitados, até porque a demanda era menor, né? Mas hoje você já encontra essa dificuldade. Vira e mexe, o Ministério Público devolve o inquérito para cumprimento de diligências e esse prazo vai extrapolando. Entendeu? Quando você vê, já caiu até no esquecimento. Quando vem a punição, quando ela vem, já é tarde demais. Como é que tem sido esse processo de transição? Agora em outubro vai fazer praticamente um ano. Vai fazer um ano, né, da sua aposentadoria. Isso. Como é que está esse processo de transição? Depois de mais de 50 anos na atividade policial, agora o senhor está aposentado. Como é que o senhor está lidando com tudo isso? Eu aprendi a cultuar a família. A minha mulher, a minha filha. Para quem eu não tinha assim o tempo necessário para cuidar. Hoje, no final de semana, quando é possível, se sai para passear. A minha filha vai completar agora 10 anos. Me ajudaram muito, estiveram sempre do meu lado, nos bons e nos maus momentos. Então, para mim, a vida hoje tem sido um aprendizado. Aprender novas amizades, aprender novas técnicas, cultuar um aprendizado que no nosso tempo de atividade policial faltava tempo para isso. O senhor saiu da Polícia Civil, mas a Polícia Civil saiu do senhor? Olha, saiu porque eu considero que a minha parte eu fiz. Eu nunca tirei uma licença na vida. Inclusive, estou cobrando isso hoje. Em termos judiciais, estou cobrando. Porque é um direito que eu tenho, são precatórios que eu nunca fui beneficiado. Mas hoje a polícia é um fato passado. Eu evito até o jornalismo policial. E penso que a academia de polícia, hoje dirigida por um delegado que está também às portas da aposentadoria, precisa cobrar muito. O policial ele tem que sair de uma academia preparado para a atividade. Hoje eu tenho visto policiais que foram reprovados no estágio probatório. Isso aí é um desserviço, que o cara passou o tempo todo recebendo,
os salários normais, e aí é reprovado no estágio probatório. Isso aí me parece que é uma improbidade administrativa que deve ser coibido com rigor. Delegado, o que o senhor imagina que é o seu legado que o senhor deixa na Polícia Civil e como é que o senhor gostaria que as pessoas lembrassem do delegado Mourão? O meu legado, ele é externado aonde quer que eu passe. As pessoas lembram, e ainda ontem eu ouvi essa expressão, lembro de você com muita saudade na atividade. Porque nós combatíamos o crime objetivando unicamente punir criminosos. Hoje você já sente essa dificuldade. Então, o que eu lembro, o que eu gostaria de que fosse, diria até perpetuado, é a lembrança que o povo paraense tem do delegado Mourão. E graças a Deus é a melhor possível. Qual é a mensagem que o senhor deixa para quem já está na Polícia Civil e para quem pretende ingressar na instituição? O princípio da honestidade e da lealdade é fundamental em qualquer atividade, não é só na polícia. Se você é uma pessoa que está mal intencionado, você ali com certeza vai fazer escola. Você vai reunir adeptos, pessoas não preparadas, pessoas que objetivam uma oportunidade. A Polícia Civil, ela paga e paga bem, paga em dias. O governo do Estado cumpre religiosamente a sua obrigação com relação à Polícia Civil e aos demais segmentos estatais. Mas tem pessoas que não se conformam com aquilo. Objetivo maior, visam o maior e acabam, de certa forma, causando um dano muito grande para a instituição. Então, o que eu recomendo, você quer ser policial, seja policial. Você não pode ser policial e bandido ao mesmo tempo. Não tem espaço para isso. Seja policial, cumpra as suas tarefas, entenda que o salário que você tem que receber é o que você faz jus. Se você pretende ganhar mais, vá se dedicar melhor, vai estudar mais e vai buscar um novo rumo, uma nova direção. Mas enquanto policial, seja um policial honesto, capaz de ter a confiança do usuário. O senhor está nesse momento, como o senhor disse antes, o senhor está construindo suas memórias agora, né? Sim. Isso consiste exatamente em quê? Consiste em perpetuar a minha trajetória policial. Eu tive muito mais vitórias do que derrotas. Claro que a derrota faz parte da vida. Mas eu encontrei no Batista um policial de alto nível, um policial que se dedicava à causa policial. Tinha dentro de si aquela flama de ser um policial capaz de prestar um bom serviço. Encontrei delegados, policiais que já não estão mais entre nós, mas que souberam ensinar. E quando você sabe ensinar, ou a pessoa aprende ou deserta, uma das duas. Então, hoje, a Polícia Civil não tem espaço para bandidos dentro da instituição. Ou você é policial ou você é bandido. Você assuma a sua responsabilidade. E é muito bonito quando você vê a sociedade enaltecer um trabalho policial, uma operação policial que redundou em grande benefício para a comunidade. Então, essa foi a minha ótica. Trabalhar para que a sociedade tivesse em mim o respeito e a confiança que tem até hoje. Delegado, para a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para a sociedade paraense. Denunciar. Sem a denúncia não é possível.
Hoje nós temos mecanismos capazes de fazer com que essa denúncia ela tenha o sigilo necessário. Pessoas que têm conhecimento de um fato, têm conhecimento do desenvolvimento de um tráfico, têm conhecimento de um tarado, de uma pessoa que vive às margens da lei, que faça a denúncia. Fazendo a denúncia dentro do critério legal, você estará prestando um inestimável serviço à sociedade e a sociedade, representada pela polícia, vai certamente coibir aquela denúncia. Delegado, muito obrigado pela entrevista e principalmente muito obrigado por todo esse tempo, né, essa trajetória longa de dedicação, de bons serviços à Polícia Civil e à sociedade paraense. Muito obrigado. Eu agradeço, Gilson. Você, inclusive, é uma pessoa que figurará nesse documento que estamos elaborando, porque você foi uma pessoa que mudou a rotina da reportagem policial. A sua chegada à reportagem policial, ela deu um outro aspecto. Ela mostrou que a cultura ela é bem-vinda em qualquer segmento da sociedade. Muito obrigado, delegado, e muito obrigado aos internautas do Grupo Liberal por nos acompanhar em mais essa entrevista. Muito obrigado.